A paz, povo de Deus, boa noite a todos. Desculpa a demora, tivemos alguns empecilhos aí, a gente está na correria. Acredito que todo mundo deve estar aí passando pela mesma situação, mas graças a Deus estamos todos bem. Vamos orar a Deus, amém? Quero ter uma palavra com vocês, deixar uma palavra de Deus para vocês, abençoar a vida de todos, amém? Vamos orar. Você em casa aí, que você mantenha o mesmo hábito, levante suas mãos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, para que Ele abençoe nossas vidas, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, louvamos ao Teu santo nome, que o Senhor tem nos protegido. Senhor, guia-nos, meu Pai, coloca a Tua potente mão sobre as nossas vidas, que nesses dias, meu Pai, difíceis, o Senhor possa entrar no nosso entendimento, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, meu Pai, entender qual é o trabalhar que o Senhor tem em nossas vidas. Senhor Jesus, que cada um, meu Pai, que está escutando, que cada um que está assistindo, meu Pai, este vídeo possa ser tocado pela Tua potente mão e que em nome do Senhor Jesus, coisas boas possam nos acontecer, mesmo no meio das dificuldades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como vocês já estão vendo, a gente está passando por uma situação difícil. Estamos cumprindo a determinação dos nossos líderes políticos, né? Por nossa vontade, nós estaríamos com a igreja aberta, nós estaríamos lá falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, com as portas abertas para que outras pessoas pudessem entrar e receber, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Deus vivo. Como nós já falamos várias outras vezes, a nossa intenção é sempre manter as portas abertas, mesmo que às vezes a gente tem pouca gente dentro da igreja, mas a nossa intenção é que esteja aberta, porque sempre tem alguém, um direcionamento de Deus, um direcionamento da palavra de Deus para alguém. Sempre tem alguém necessitando da palavra de Deus. Mas em tempos difíceis nós temos que nos adaptar, nós temos que temos que vigiar para poder também ser exemplo para alguém, não é verdade? Hoje o nosso prefeito falou que nós não poderíamos estar com as portas abertas, por N motivos, você já sabe, sua família já sabe. Então vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem a falar na nossa vida nessa noite. Eu queria deixar essa breve reflexão para você e depois eu vou passar os recados da semana, como que a gente vai estar agindo, como que a gente vai estar trabalhando, amém? A palavra está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 11. Tem uma palavra aqui abençoada, é uma parábola que todo mundo já conhece. Como vocês já sabem, eu gosto muito de falar sobre as parábolas de Jesus Cristo, porque elas nos explicam muita coisa, amém? E a parábola diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Um mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra, anote isso aí, se você está com a sua Bíblia aberta, queria que você grifasse essa parte, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas dos porcos. Comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés,
E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. Amados, em tempo difícil, as parábolas de Jesus eles nos trazem algumas reflexões. Nós passamos, agora entramos aí nessa onda, tem uma doença assolando nossa nação, assolando o nosso planeta. E nós temos falado há alguns dias, nós temos falado até dentro da igreja, nas nossas ministrações, temos falado nas nossas aulas aí de teologia, que muita gente tem achado que Deus, não há necessidade mais de cultuar a Deus, ir dentro da igreja, estar dentro da igreja, sabe, tem caído em descrédito, muito por causa da internet. A internet tem... E há muitos dias as pessoas têm falado, né, que não há necessidade mais da gente estar dentro da igreja, muito por causa da internet, que a internet tem, infelizmente, a internet é uma ferramenta muito boa, é muito bom, a gente curte, a gente entra, vê muita coisa, mas ela também não está nos distanciando, tanto das pessoas que moram ao nosso lado, tanto das pessoas que moram dentro da nossa casa, quanto de Deus, porque tem colocado em nossa mente que nós podemos fazer tudo pela internet. E hoje nós estamos usando a internet, mas espero que isso não caia em rotina, e não é a minha vontade que isso caia em rotina, porque nós queremos, sabe, o amor. A Juliana estava até falando nisso nessa semana, porque essa doença é uma coisa que nos entristece muito, porque é uma coisa que o brasileiro tem muito em si, que é abraçar, tocar, cumprimentar, sempre estar perto, confraternizando, brincando, e ela nos impede disso. Mas entenda uma coisa, em momentos difíceis que nós temos que começar a entender o que Deus quer falar com a gente. Deus ele quer nos tocar de uma forma que nós entendamos e que não só nós que estamos dentro da igreja, mas toda a população entenda o que Deus quer falar. Porque se você pegar a parábola aí do filho pródigo, o filho foi ao pai e solicitou a ele todo o valor que ele tinha de herança, se antecipou, foi lá, o pai ainda, porque quem sabe de herança, quem conhece um pouco sabe que herança só vem após o falecimento do pai. Só que não, ele queria a parte dele, e o pai honestamente foi lá, dividiu as fazendas, deu a parte dele e falou, pode curtir, pode viver. E várias vezes nós fazemos isso. Às vezes nós queremos colocar os carros na frente dos bois, a gente atravessa as coisas que Deus tem para trabalhar na nossa vida, sabe? Às vezes a gente não tem o compromisso com Deus de seguir o que Deus está falando. E quando eu falo isso, eu falo não só para os outros, eu estou falando da minha vida também. Estava até conversando com a Juliana sobre isso hoje no carro, que às vezes a gente não administra bem o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida. E, irmãos, a gente tem que entender que a chegada de Jesus Cristo está muito próxima. E se nós não entendermos isso e começarmos a nos ajeitar, as coisas vão ficar difíceis. E quando nós somos pegos de surpresa, assim como o filho, ele pegou o valor, foi para uma cidade tal, estava lá curtindo, estava tudo às mil maravilhas. De repente aquela cidade caiu numa dissolução. Sabe? Ficou tudo difícil naquela cidade e não adiantava mais, porque ele já tinha gastado todo o dinheiro dele, não tinha administrado bem aquilo que o seu pai tinha dividido para ele. Então, quantas vezes nós só paramos para pensar nessas coisas quando nos acontece o que está acontecendo agora, quando nós temos que sair correndo aí no mercado, quando nós temos que limpar as nossas mãos, coisas que já deveria ser uma rotina, nós deixamos para fazer só quando nós estamos, sabe, nas últimas oportunidades de fazer. Nós queremos fazer as coisas só quando, e isso em tese todo mundo fala que é mania de brasileiro, né? Só quer fazer as coisas aos 45 do segundo tempo. Então, meu querido, a reflexão que eu quero deixar para você nessa noite, que tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos passar em nome do Senhor Jesus,
Nós vamos passar em união, nós vamos passar, sabe, juntos, em nome do Senhor Jesus. A nossa casa não será tocada em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos ser tocados, porque nós temos um compromisso com o Pai e vamos continuar tendo esse compromisso com o Senhor. Mas nós vamos sair dessa com uma lição que nós temos que administrar bem nossa casa, que nós temos que administrar bem o nosso dinheiro, que nós temos que administrar bem a nossa vida. Para que quando essas coisas aconteçam, irmãos, nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. Nós temos que ser os primeiros a ter para ajudar as pessoas. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus e nós temos que passar esse testemunho. Isso sim vai ser um testemunho de vida, se nós conseguirmos fazer isso. Eu quero deixar essa reflexão e quero que você guarde isso. É o primeiro vídeo que nós estamos fazendo, de tempos difíceis que virão. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos passar e lá na frente nós vamos usar o que nos aconteceu, igual eu falei na campanha na semana passada, que às vezes as coisas nos acontecem para servir de adubo a nossa figueira. Nós vamos guardar essas coisas ruins que nos aconteceram, vamos guardar elas como adubo para colocar na nossa planta, para que nós cresçamos na glória do Senhor, para que nós demos frutos, para que lá na frente, quando nos acontecer de novo, nós falamos, não, agora nós estamos preparados. Ó, você precisa de ajuda? A igreja está aqui para ajudar. Você precisa de ajuda? Nós vamos te ajudar, porque nós estamos organizados para te ajudar. E esse deve ser o nosso papel. Amém? Queria que você guardasse isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra, guarde isso. Reflita, se você quiser compartilhar com um amigo seu, compartilhe em nome do Senhor Jesus.